Esse aqui é o vídeo número 2 das 4 bifurcações do caminho francês que eu estou passando dos peregrinos. Isso foi motivo de muita dúvida esse ano, né, de muita chamada e muito retorno de quem está no caminho, dizendo que usou ou quando não usou, não tinha lembrado disso, lembrado de conversa que a gente estava tendo, né? Essa aqui é a bifurcação número 2, então se você não viu a 1, você busca esse vídeo aqui, que essa é a bifurcação de León para frente. Né? Então, se você está passando pela cidade de León, lembre-se que depois de León existe uma bifurcação no caminho de Santiago. Essa bifurcação, ela é uma bifurcação oficial de caminho, eu não estou falando sobre nenhum tipo de desvio aqui, tá? Mas é para você conhecer e para você escolher e para você evitar o efeito manada, que é quando todo mundo vai para algum lugar, que é o que acontece nessas bifurcações, você acaba indo sem saber por quê. Tá? Essa bifurcação aqui, então eu vou no mapa para a gente conversar sobre ela, para eu te mostrar sobre essa bifurcação aqui. A gente está, então, falando de uma saída da cidade de León, que é um grande centro urbano. Esse mapa aqui é um mapa que eu trato com os peregrinos na mentoria. Então, quem tem acesso à mentoria ou quem é associado acaba tendo essas informações mais rápidas, mas o tanto de chamada a gente recebeu na associação esse ano com algumas dúvidas sobre algumas estratégias de caminho de Santiago. Estratégia que eu falo assim é quando você tem algum tipo de demanda pessoal onde você precisa alternar por um lado ou pelo outro, e não é tudo, nem todo peregrino vai fazer a mesma coisa lá. Então, alguns envolvem, sim, melhorias de caminho, dependendo do físico teu. A saída de León, você, então, vai ter... a base para você entender isso aqui é a Virgem do Caminho, tá? Que é uma localidade, é uma construção mais nova, de um santuário do caminho. Após a Virgem do Caminho, você vai ter uma outra bifurcação, que é o caminho, tal caminho original, e o caminho da esquerda, que é o caminho dos campos. O que você tem que escolher aqui? Primeira coisa, você tem, pelo lado da direita, que é onde todos os peregrinos vão, aí que eu falei, feito manada, se você for com eles é porque você não estava sabendo disso aqui, você vai poder optar por duas coisas. Primeiro, um caminho muito mais urbano, ladeando a estrada, a autopista, tá? Tá aqui uma foto, esse aqui é o caminho da direita, que vai para San Martín del Camino, dito caminho original, mas o caminho de Santiago é um permear entre pontos tradicionais do caminho, tá? Então você não precisa se preocupar tanto com isso, essa parte não é... você não ganha nada de melhor vindo pelo tal caminho original, porque há 20 anos atrás a gente já fazia a alternativa, essa bifurcação que vai por Vilar de Mazarife. Qual que é a grande diferença aqui entre um lado e o outro? Primeiro, um caminho mais cheio de peregrinos do lado direito, que pode dar segurança se você estiver caminhando sozinho ou sozinha e quiser estar mais próximo de pessoas que passam, e um caminho menos cheio, lógico que a gente vai falar de caminho mais cheio ou menos cheio, se você está numa temporada ou não. Se você estiver em baixíssima temporada, você precisa ter uma outra estratégia. Quem está em baixa temporada vai buscar, talvez, o caminho da direita, porque o caminho da esquerda você precisa considerar, ligar para os albergues para saber se estão abertos, porque o fluxo é menor. Mas o caminho da esquerda aqui, então, onde vai para Vilar de Mazarife, ele é um pouco maior, mas ele é um caminho pelos campos, é um caminho mais quieto, é um caminho com uma beleza natural melhor. Tá? Ambos caminhos chegam em Hospital de Órbigos. Tá? As pessoas, quando saem de León, que passam pela Virgem do Caminho, só que a gente está falando em tudo uma área urbana de Caminho de Santiago, quando você chega nessa decisão aqui, você vai ter duas opções, ou você vai fazer o teu pernoite em San Martín del Camino, e aí você não tem tanta necessidade de parar em Hospital de Óbidos, que é a próxima cidade, ou então você vai por Vilar de Mazarife, a dormida em Vilar de Mazarife, e o próximo ponto, Hospital de Óbidos. Mas isso aqui é só uma sugestão, porque a gente está falando de quilometragem, você precisa calcular exatamente essas quilometragens quando você está fazendo. A grande coisa nessa bifurcação de caminho é um caminho que você vai ladear a pista, tá? É um caminho onde você vai ter talvez uma estrutura maior de você acessar postos de gasolina, mas você vai ter um ambiente muito próximo a uma pista, a um caminho um pouco mais descaracterizado. Tá? Então, está escolhendo para uma coisa mais de campo, o caminho da esquerda é o mais indicado aqui. Ambos são caminhos muito planos, nenhum deles vai ter uma altimetria. Tá? Nesse vídeo 2 aqui, eu mostro esse desvio aqui como uma opção, talvez mais que vai falar com a tua
com o teu estilo de caminho ou com a forma como você estiver buscando passar esse dia, que vai de León e à frente. Tá? Eles vão entregar coisas muito parecidas, a única diferença é que o caminho da esquerda vai ser um caminho, vamos dizer assim, mais ligado à natureza, mais aos campos, que não é tão natureza, a gente está falando de uma região das mesetas mesmo, lá onde você vai ter uma plenitude e agricultura. Tá? Então, lado direito você acompanha a autopista, lado esquerdo você vai pelas estradinhas de terra, de chão batido, de Caminho de Santiago. Tá? Links abaixo aqui para você que quiser conhecer mais Caminho de Santiago, para que você que queira ver a atuação que a gente tem como associação. No site tem bastante informação, tá? Tem os grupos que a gente leva ao Caminho de Santiago, a gente não a Carol que leva, né, mas que é a Associação da Espanha e do Brasil organizam isso. É o único grupo que é dirigido e guiado por associações. Esse é um tipo de trabalho que a associação tem, porque tem pessoas que não querem fazer caminho sozinho, não querem organizar caminho. Essa é uma opção, tá joia? Mas os nossos ensinamentos de Caminho de Santiago, eles sempre partem do peregrino sozinho, tá? Do peregrino a pé sozinho. É claro que depois disso cada um tem uma forma de fazer. Tá? Como eu sempre falo, fica inscrito e inscrita nesse canal aqui. A parte 3 sai logo aí. Se você caiu nesse vídeo, como eu falei, volta, porque tem a parte 1, que é a primeira bifurcação de Caminho de Santiago, que eu acho importante você ver, se você vai sair de Saint-Jean, nos Pirineus.